E um desses primeiros efeitos que eu acho que pode ocorrer é sobre o ouro e o Bitcoin. Não imediatamente, ambos caíram de valor nos últimos tempos, principalmente devido à corrida por liquidez que a gente teve nos primeiros dias da crise. E aí muita gente veio me perguntar, eu tenho certeza que foi perguntar para você também, porque você é um grande defensor tanto do ouro, que se provou ao longo do tempo, quanto do Bitcoin, sobre essas duas posições. E o Bitcoin é aquele negócio, né? Quando sobe 100%, os detratores eles desaparecem. Ficam quietinhos no canto dele. A hora que o negócio cai, aí o cara sai das cinzas e começa a falar, olha lá, falaram que o Bitcoin seria um seguro, né? Que ele ia se valorizar no momento de grande injeção de liquidez no mercado. Cadê a valorização do Bitcoin? E antes de passar a bola para você, pegando dados do Bitcoin em um ano ainda, ele está com uma valorização, pegando a cotação de agora, de 121% em um ano e de 3 meses de 14,98%. Em 3 meses a bolsa está caindo, tem que ver quanto que ela fechou hoje certinho, mas está na casa dos entre quase 30% de queda, né? Um pouco mais do que isso. Mais. É, exatamente. 40, voltou um pouco, né? Isso. Você colocou pontos importantes, né? Em primeiro lugar, né, em relação a essa movimentação que a gente está tendo como resposta do coronavírus, é um movimento perigosíssimo, porque as pessoas elas acabam, né, abrindo mão, né, da sua liberdade individual e empoderando ainda mais o Estado. Então, um movimento muito perigoso das pessoas, né, permitirem, né, que grupos de pessoas determinem onde elas podem sair, o que elas possam fazer, sendo que, na história da humanidade, pessoas morreram literalmente, né, para lutar contra isso, né? Então, acho que qualquer movimento que vai contra a liberdade, ele tem que ser totalmente condenado, né? E como você colocou bem, né? Quem vai ser resgatado e salvo é sempre os amigos do rei, né? O chamado rent-seeking, aqueles grupos, né, que através da manipulação social e política se aproxima do poder e aí consegue benefícios, privilégios, os resgates. Então acho que esse movimento é o primeiro movimento muito perigoso. E em relação ao Bitcoin, as pessoas falaram, mas será que não se provou como reserva de valor, fracassou o ouro, tiraram o sal? Então vamos ver uns dados aqui e depois a gente conta a história de 2008. No ano, fundo imobiliário acumula uma queda em reais de 30%. Ibovespa acumula uma queda de 40% em reais. Enquanto isso, o Bitcoin, com o dado, as últimas cotações, subindo 17% em reais. E uma queda em dólares de mais ou menos uns 6, 7%. Não se esqueçam que o Bitcoin começa o ano mais ou menos a 29 mil reais. Como o Bruno falou bem, começou o outro ano a 15 mil reais. Por isso que já acumula mais de 120%. Fora isso, o ouro, se você pegar o ETF do IAL, se colocar ele em reais, vai dar mais ou menos, com o dólar de hoje, uma alta no ano, hein, acumulado no ano em reais, de mais 35%. Então, quando você olha a sua carteira, se você tivesse Bitcoin e ouro, o ouro subindo 35% esse ano, Bitcoin subindo 17%, versus fundo imobiliário vendido irresponsavelmente, como algo sem volatilidade e como renda fixa, caindo 30%. Ações do Ibovespa 40%, mas não vamos esquecer da aventura do preço-alvo. Casas de análise que simplesmente iam aumentando o preço-alvo lá das ações, e a gente tem casos aí que são terríveis. Ações caindo 80% em reais, 90%, ou seja, um estrago. Vamos chorar, então? Eu peguei aqui Tesouro Direto. Tesouro Direto, você tem título pré caindo 7%, você tem título Tesouro IPCA, que está caindo 30%, que são os de prazo mais longo, porque tem uma mais duration, mais volatilidade em relação à variação na taxa de juros. Enfim, olha o estrago que foi feito no portfólio campeão, entre aspas, que é aquele portfólio que as pessoas, a maioria delas recebia essa recomendação e foi um estrago danado. O dólar esse ano acumulando uma alta de mais de 26%. Então, se a gente coloca o portfólio dessas pessoas em dólar, o estrago é brutal. Ou seja, foi um empobrecimento assim absurdo. Aí como você coloca bem? Em relação à injeção de dinheiro. Em 2008, aconteceu a mesma coisa com o ouro. Você teve um momento que deu uma crise de liquidez absurda, o mundo muito alavancado, prejuízos para todo lado, e aí o que acontece? Os fundos e grandes investidores, eles fazem uma corrida pela liquidez, o cara, se precisar vender o guarda-roupa da casa dele, ele vai vender porque ele tem que cobrir margem, tem que cobrir prejuízo. Já teve alguns corpos que apareceram boiando aí, gestoras e fundos no exterior, que literalmente quebraram. Então, dessa vez aconteceu a mesma coisa, muita alavancagem, e teve aquele momento que todos os ativos, sem exceção, caíram. Por exemplo, bonds, instrumentos de renda fixa no exterior, de grau de investimento, caindo lá 15%, 20% em dólar, um negócio assim
Absurdo, absurdo. Tá certo que esses títulos foram empacotados com muita porcaria e que a agência de risco, mais uma vez, carimbou de forma caridosa como se fosse algo bom. Mas, enfim, se você pegar portfólios lá, que tem aquele que chama Risk Parity, que é aquele que faz uma diversificação com base na volatilidade, considerando volatilidade como risco, que é um erro, você Imagina, vai ver... enquanto um cai, o outro sobe, né? Ele bota Isso, foi um desastre, um desastre. Aquela velha análise de, eu tenho 60% em bonds e 40% em ações, foi um fracasso também, foi igual 2008, não teve para onde correr, mas veja que mesmo com esse sell-off, mesmo com essa crise de liquidez, o ouro e o Bitcoin, como eles seguraram em reais, mesmo no sell-off, estavam lá segurando o portfólio das pessoas, e agora então, com essa valorização. Então quem tinha ouro, quem tinha dólar e quem tinha Bitcoin no portfólio, saiu muito bem desse que foi o crash mais rápido de todos os tempos, superando até mesmo o de 1929. E você tem que ter essa gavetinha, que eu chamo gaveta reserva de valor, ela surge de tempos em tempos. É para um buy and hold eterno? Não, mas é para você manter durante todo momento de incerteza e todo grande ciclo de baixa, como aconteceu de 2000 a 2009 e como aconteceu de 1969 a 82. E quem não fizer isso vai ficando pelo caminho, não tem jeito, as pessoas não entenderam. Por quê? Os caras estão injetando dinheiro como nunca. E isso leva tempo para entrar no sistema e causar os efeitos de segunda ordem. Então é uma montanha de dinheiro, o Brasil mesmo, mais de 1 trilhão. Tipo, na época de 2008 era 100 bilhões que o Meirelles na época injetou, agora 1,2 trilhões. E o dinheiro se deteriorando. Né? Exatamente, o dinheiro se deteriorando. E o dólar só não se deteriora mais porque ele ainda é um padrão do sistema financeiro mundial. A maior parte das dívidas estão em dólar e todo mundo busca o dólar. Não é à toa que o Banco Central americano fez, né, um convênio com os outros bancos centrais para fornecer dólares justamente para essa procura das empresas que estão muito endividadas e procuram, né, ter dólares para honrar seus compromissos. Então, nessa primeira fase, Richard, o que a gente viu é um movimento onde o dólar aumentou bastante de valor, né? Eu gostaria de falar que essa primeira fase é uma fase deflacionária, porque tudo caiu de preço em relação ao dólar. Então, quem tinha dólares guardados agora consegue comprar mais ações, mais ouro, mais cotas de ETFs, de fundos imobiliários, mais criptomoedas, porque está subindo, mas pegando do máximo do ano, elas deram uma queda. Tem gente até que fala, eu comprei lá no topo, aí você está perdendo, porque ela já tinha dado um grande estirão, né? Vai comprando gradualmente, tem que se expor gradualmente. Vai comprando e vai aumentando, né? Vai formando aquela gaveta de reserva de valor, como o Richard